Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Juízes capítulo 4, verso 16. Bom dia, bem-vindos à Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a parceria entre Débora e Baraque. Uma aliança que trouxe a vitória para Israel. Nós temos falado sobre essa história nessa semana toda, não é? Então aqui nós vemos que eles não estavam sozinhos, não é? Eles se tornaram parceiros e juntos cumpriram o propósito de Deus, né? Então vamos lembrar um pouquinho aqui do contexto, né? Após a derrota de Sísera, que foi confundido, não é, pelo poder de Deus e teve ali o seu exército destruído, nós vemos agora o papel crucial de Baraque. Ele perseguiu os carros de guerra e o exército de Sísera, né? E todo o exército de Sísera caiu ao fim da espada, não sobrou um só homem. Ou seja, a vitória foi completa. Mas a chave aqui é que essa vitória não foi conquistada por uma única pessoa, mas pela união dos esforços de Débora e Baraque. Que lindo, né? Débora foi quem? Foi a profetisa que trouxe a palavra de Deus, né? Foi ela que orientou Baraque com clareza sobre o que fazer e quando agir, não é? Já Baraque, com coragem e obediência, ele seguiu a liderança de Débora e conduziu o exército à batalha, né? Nenhum deles poderia vencer sozinho. O que nós vemos aqui é uma parceria poderosa. Deus, né, dá para Débora a visão e a palavra profética, enquanto Baraque ali tinha a força do exército para executar o que Deus havia revelado. Olha que lindo, né? Deus assim também nos chama para cumprir nosso propósito e muitas vezes coloca pessoas ao nosso lado para nos fortalecer e para nos completar. Não é? A vitória de Deus em nossas vidas não é apenas sobre o que nós podemos fazer sozinhos, mas sobre o que Ele pode fazer através da nossa união com outros. Então é importante não subestimar as conexões que Deus tem colocado no nosso caminho, não é? Muitas vezes o que você precisa para alcançar o propósito de Deus é a parceria certa, a colaboração de pessoas com dons diferentes, mas complementares aos seus, como nós temos o exemplo aqui de Baraque e de Débora, certo? Então nós vivemos em uma sociedade que constantemente nos lembra que a busca por poder, domínio e relevância sobre os outros é algo a ser alcançado. Essa é a realidade da sociedade pós-moderna. Muitas vezes ouvimos mensagens sobre você tem que se levantar, você tem que ser melhor, você tem que ser o líder que todos seguem. Como se o próximo passo fosse sempre estar à frente, dominando e controlando. Mas essa não foi a postura de Débora. Ela não buscou ser a figura central da história e nem procurou aumentar seu próprio poder ou relevância. Não é? Débora, ela sabia que seu papel era cumprir a missão dada por Deus, não de dominar sobre os outros, mas ajudar ali a unir os esforços de todos para alcançar a vitória de Deus para o seu povo. Ela não se colocou acima de Baraque ou de qualquer outra pessoa. Ao contrário, ela o incentivou a seguir o que Deus já havia dito, né? Confiando ali que sua missão era complementar a dele e que juntos eles cumpririam o propósito de Deus para Israel. E isso nos ensina algo valioso. O verdadeiro poder de Deus em nossas vidas não se trata de nos colocarmos sobre os outros, mas de nos unirmos em um propósito maior, né? A verdadeira grandeza no reino de Deus é aquela que não busca ser vista, mas que se alinha ao propósito de Deus, servindo e colaborando com outros para que o reino de Deus cresça. Nós precisamos lembrar disso. Muitas vezes somos bombardeados pela ideia de que precisamos ser líderes no sentido do mundo. A sociedade nos ensina que líder é aquele que está à frente, que manda, que controla. Mas será que essa visão de liderança vem da Bíblia? O que Jesus disse sobre liderança? Nós precisamos visitar o que Jesus disse, não é? Ele, na verdade, desafiou totalmente a forma como o mundo vê o poder e a autoridade. É verdade.
Em Mateus 20, nós vemos Jesus falando assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e que os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Não seja assim entre vocês, Jesus fala, não seja. Ao contrário, Jesus diz, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será escravo de todos. Pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, Jesus dá uma lição aqui de liderança. Ele nos ensina que a verdadeira liderança não é sobre domínio ou controle, mas é sobre serviço. Jesus reverteu completamente o conceito de liderança. Ele fala aqui que no reino de Deus, os líderes são aqueles que servem. Então, ser grande aos olhos de Deus não significa estar no topo, mas estar disposto a servir aos outros com humildade. E nós precisamos resgatar o conceito de liderança, viu? Certo? Então essa é a verdadeira grandeza que vemos em Débora. Ela não procurou ser a líder ou a pessoa que comandava tudo, mas aquela que se colocou à disposição para cumprir o propósito de Deus, colaborando com outros e servindo ao plano divino. Débora não buscou poder, Débora não buscou domínio, Débora entendeu que a vitória seria conquistada por meio da união e da obediência ao que Deus ordenou. Débora, com a sua sabedoria ali, com o seu discernimento profético, ela soube orientar Baraque no momento certo, enquanto ele, com a sua coragem ali, com a sua liderança, ele conduz os homens ao campo de batalha, Então foi uma verdadeira parceria onde ambos tinham papéis fundamentais, mas complementares. Pensa nisso. Pensa nisso. É interessante até a gente notar que enquanto a vitória foi dada por Deus, a liderança e a ação de cada um foram essenciais para que essa vitória se concretizasse. Nenhum deles ali se colocou como uma figura central. Eles trabalharam em conjunto, entendendo que para cumprir o propósito de Deus era necessário agir em equipe. E assim tem que ser na nossa casa, no trabalho, assim tem que ser nas nossas vidas, certo? No caso deles, a vitória não veio porque alguém ali foi herói, mas porque houve uma aliança com Deus e uma colaboração entre os líderes. Às vezes as coisas não dão certo porque falta aliança com Deus e colaboração entre as pessoas. Então Deus frequentemente nos coloca em parceria, coloca pessoas do nosso lado para que juntos possamos cumprir o chamado. Às vezes podemos achar que precisamos fazer tudo sozinhos, que o sucesso depende apenas das nossas forças. Mas não é bem assim. O que nós vemos aqui nessa história é que a verdadeira força veio da colaboração, da união deles para cumprir o propósito maior. Então a minha pergunta aqui para você é: você tem valorizado e reconhecido as pessoas que Deus colocou ao seu lado para cumprir o seu chamado? Você, líder, tem servido? Será que as parcerias que você tem hoje são chaves para a vitória que Deus preparou para você? Ou será que temos buscado somente nos destacar, nos elevar diante dos outros? Não é isso que é liderança. Então a pergunta aqui é: como que podemos cultivar parcerias que priorizam o reino de Deus e a expansão do evangelho, ao invés de buscar liderança, ao invés de buscar poder pessoal? Será que temos buscado a liderança do jeito que o mundo ensina? Ou a liderança que Jesus exemplificou, baseado no serviço e na humildade? Como será que podemos aplicar esse modelo de liderança na nossa vida hoje? A partir da nossa casa, no nosso relacionamento com nosso esposo, esposa, com os filhos, que nós possamos exercer uma liderança a partir da humildade da parceria. A verdadeira vitória vem quando reconhecemos que não precisamos estar acima dos outros, mas caminhando em parceria com eles. Deus não quer que a gente ande sozinho. Ele coloca pessoas ao nosso lado para que a gente possa crescer juntos e cumprir seu propósito de forma mais eficaz. Então que você possa hoje olhar para as pessoas ao teu redor, e valorizar elas. Amém? E que você possa, cumprir o seu papel de líder,
mas não de acordo à definição de liderança do mundo, de acordo à definição de liderança que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Amém? Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui hoje nesse devocional. Senhor, nós queremos ser líderes de acordo à Tua definição de liderança. Ajuda-nos a sermos humildes, valorizarmos as pessoas que caminham ao nosso lado, sermos parceiros com essas pessoas, em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender que quando juntamos as forças somos mais fortes, Senhor, e que a nossa aliança contigo é o que define essa vitória, Senhor, em nome de Jesus hoje, Pai. Dá coragem, dá força, dá fé para o teu povo, Senhor, e que possamos hoje juntos experimentar a vitória, assim como Baraque e Débora experimentar a vitória em parceria, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa curtir, compartilhar e comentar aqui no nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas.